Capítulo 8. Convivendo com a incerteza. A literatura poética, confesso, não é o gênero que mais mexe comigo. Contudo, vez ou outra, encontro algumas pérolas que realmente gostaria de memorizar para dizer de cor em público. São palavras bem colocadas que me fazem refletir. Pensamentos que eu até poderia ter tido, mas que jamais conseguiria exprimir de maneira tão apropriada e profunda usando apenas algumas palavras e um pouco de rima. Foi o caso do meu encontro acidental com o poema Estado Imaginário, de um advogado desconhecido para mim chamado Sávio Lopes, que resume com excelência o tema que pretendo tratar neste capítulo. Tomo a liberdade de citar apenas um trecho do que ele escreveu. De tudo que aprendi, percebi que o saber e a dúvida andam no mesmo passo. E o conhecimento leva-me a perguntas das quais as respostas nunca acho. Queria de volta a inocência, os primeiros erros do meu estado imaginário, pois a multidão das minhas verdades afetam minha tranquilidade. Nos berços do meu solilóquio vou juntando os dados, questiono as certezas. E de silêncio as embriago, quando a razão esclarece outra mentira, deixando-me apavorado. Estes versos exprimem com maestria a luta intelectual e emocional de muitos em relação às questões da vida. Pessoas pensantes são naturalmente passíveis de assombros vindos do fantasma da dúvida. Inclusive ou principalmente nós, crentes. Não pense que a fé que possuímos é 100% inabalável. Eu mesmo tive momentos de tanta angústia e luta espiritual com Deus que só não fiquei pior durante a crise porque lembrei-me de vários casos bíblicos em que homens e mulheres de Deus igualmente tiveram duelos com a descrença. Se você nunca leu a Bíblia com esses olhos, prepare-se para saber uma coisa: a história do Antigo e Novo Testamentos está repleta de situações em que as verdades divinas emergem não de uma calmaria, mas de um escândalo. Assim foi no passado e continua sendo hoje em dia. Lembro uma vez, internado em um hospital, em que olhei desolado para o teto do quarto e resmunguei. Antes eu pensava ter um monte de respostas, agora já não lembro mais nem as perguntas. O silêncio naquele caso não era sinônimo de tranquilidade. Era um castigo imposto a um ser carente de sentido que queria ouvir pelo menos uma frase de afeto vinda de quem realmente soubesse as respostas de que eu estava precisando. Fico feliz por ter superado aquele triste momento. Contudo, sei que nem todos tiveram a mesma sorte ou eventualidade que eu. Muitos, de fato, se precipitam cada vez mais fundo no poço das incertezas e não sabem como conviver com elas. Outros simulam uma pseudo-confiança doutrinária, seja em favor de Marx ou de Cristo, e assim passam o ar de que realmente estão seguros do que creem, quando na verdade estão apenas acostumados a pensar daquele jeito e não querem abrir mão de seu comodismo mental. Isso não quer dizer que ninguém creia ou descreia com sinceridade. Referi-me a uma fatia populacional que pretende ser o que não é, sem me importar em dar-lhe nome ou apontar sua quantidade. Admito o fenômeno sem identificá-lo com nomes. Fazê-lo estaria fora de minha alçada, seria bancar um juízo universal, o que eu não sou. A voz do povo. Do solilóquio em segredo as muitas vozes que em vez de ajudar, às vezes, atrapalham, o sujeito pensante continua sua busca por verdades que possam ajudá-lo. O problema é que o barulho das multidões costuma trazer mais tormenta que solução. Quando vejo governos corruptos e sem preparo eleitos pelo voto da maioria, gente popularesca com algum talento musical ou futebolístico tornando-se ídolos de uma geração inteira de jovens, programas de gosto duvidoso disparando no Ibope, e vídeos de conteúdo tosco bombando no YouTube, fico me perguntando se realmente a voz do povo é a voz de Deus ou a voz da ignorância coletiva. Quantas vezes a democracia é apenas a variante ditatorial de um povo manipulado que demanda com protestos o coroamento de um idiota? A sabedoria popular, neste sentido, torna-se o coletivo de embrutecimentos individuais. Veja se não faz sentido minha crítica. Indústrias alimentícias nos convencem a consumir de tudo, menos comida realmente saudável, remédios fabricados para sarar e viciar em vez de trazer prevenção e cura. Uma mídia bipolar que coloca em sequência feministas debatendo sobre respeito pela mulher e em seguida anunciando um show de variedades, que tem como quadro principal meninas de biquíni lutando numa banheira de lama ou lavando o carro apenas de calcinha e sutiã. No intervalo, a mesma emissora coloca uma propaganda de homens no bar olhando sedentos para o corpo da mulher que traz cerveja e os serve, não sem antes dizer com sensualidade: experimente você também. No segmento começa a novela das 9 em que a protagonista aparecerá nua fazendo o papel de amante sedutora, cena que, aliás, as feministas do primeiro programa elogiarão no dia seguinte, e, para fechar, vem o Jornal da Meia-Noite criticando a polícia por não conter a violência nos estádios.
Então a programação segue, para os que aguentam ficar acordados, anunciando o filme Velozes e Furiosos V, que enaltece justamente o tipo de delinquentes que você não queria ver morando em sua cidade. Por um lado, dizemos aos jovens, isso é errado. É imoral. Por outro, damos filmes, novelas e entretenimentos que os incentivam a ser justamente aquilo que condenamos. Somos uma sociedade bipolar. Tanto é que muitos desses jovens se aliaram ao Estado Islâmico atraindo para o terrorismo outros jovens justamente através de documentários bem feitos, cujo conteúdo era justamente a violência a qual já estavam expostos nos games e filmes que consumiam. É por coisas como estas que há tempos abandonei a ilusão de que a maioria sempre está certa. Não quero com isso dizer que estou completamente incólume neste mar de influências negativas. Tal sentimento seria soberbo e autorrefutável, pois não existe nenhum homem à frente de seu tempo, isso é tolice. Ainda que reflitamos coisas que estão avançadas demais para nossa geração, mesmo assim continuamos falando, comendo e nos comportando em grande parte como os demais de nosso contexto social. Do mesmo modo esclareço que não abandono totalmente o valor de um saber coletivo, nem arvoro a exclusividade da reflexão autônoma. Pelo contrário, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 11h14, ACF. Meu objetivo com essas observações é provocar uma análise do tempo em que vivemos e como ter certezas nesta época de tantos ismos. Foi neste sentido que questionei o adágio de que o assentimento de um povo seria um critério de verdade. Ouvi dizer, mas não achei a fonte primária disso, que a origem do provérbio "a voz do povo é a voz de Deus" viria do fato de Hermes, cultuado como Mercúrio em Roma, possuir, na Acaia, ao norte do Peloponeso, um templo onde se manifestava respondendo às consultas dos devotos pela singular e sugestiva fórmula das vozes anônimas. Purificado, o consulente se aproximava do altar e dizia em sussurro ao ouvido do ídolo seu desejo secreto, formulando seu pedido, dúvida ou a súplica. Então ele se levantava, tapando os ouvidos, e corria para o pátio do templo ou para a praça principal, onde arredava os dedos, esperando ouvir as primeiras palavras dos transeuntes. O que viesse era a voz de Deus para ele. Teófilo Braga, político e ensaísta português do final do século XIX, expõe que essa superstição ainda era vigente na Lisboa de seus dias. A voz humana tem poderes mágicos. Um feiticeiro, para saber se uma pessoa era morta ou viva, dizia à janela: "Corte do céu, ouvi-me. Corte do céu, falai-me. Corte do céu, respondei-me." Das primeiras palavras que ouvia na rua acharia a resposta. Seja como for, existe uma referência mais antiga, do século VIII, que é a Carta de Alcuino para Carlos Magno, na qual já alertava contra o perigo de se deixar levar sempre pela maioria. O trecho diz: "Nec audiendique solenditiere, vox populi, vox Dei, cum tumultuositas vulgi semper insaniae e proxima sit." Tradução para português. E essas pessoas não devem ser ouvidas por quem continua dizendo que a voz do povo é a voz de Deus, já que a devassidão da multidão sempre está muito próxima da loucura. É por advertências como esta que eu não poderia escrever um capítulo sobre a certeza sem falar dessa perigosa democratização excessiva de valores e crenças que leva políticos, religiosos, professores, líderes de um modo geral a procurar agradar o povo a todo custo, a fim de se manterem confortáveis em seus cargos. Eles evitam o politicamente incorreto não porque estão convencidos de ser aquilo verdadeiro, mas pelo pânico de não serem rejeitados. Na contramão desse cenário, mas convivendo paradoxalmente com ele, há também os formadores de opinião que levam o povo a assumir posturas que foram sugestionadas com fins bastante específicos. Moda, marketing, consumo não são coisas que refletem apenas a vontade popular. Elas também impõem normas que o povo segue sem questionar, e quem vai contra essas normas é ultrapassado, fanático, fora de moda. Uma hora é a galinha que segue os pintinhos, noutra são os pintinhos que seguem a galinha numa jornada obsessiva de passos que conduzem ao precipício. É assim que a sociedade oferece sistemas de pensamento e ritos sociais que nos livram da reflexão e do exame de consciência. É o famoso mundo aceito sem discussão. Um encontro com Berger. Se eu parasse aqui este capítulo deixaria a ideia de que é impossível ter certezas ou que, pelo menos, o agnosticismo seria o caminho recomendável. A situação que descrevi anteriormente parece referendar a observação irônica do romancista austríaco do Robert Musil, que declarou que a voz da verdade tem um tom suspeito. Ela não é tão absoluta como desejaria o verdadeiro crente. Será? Uma plausível resposta para esta colocação veio até mim através de um livro que valeu a pena ter lido.
É sobre ele que quero falar neste momento. Como não sou sociólogo por formação, é claro que não domino todos os teóricos dessa área. Assim, o encontro com alguns deles se dá por uma feliz casualidade. Foi o que aconteceu com os escritos de Peter Berger, renomado sociólogo da Universidade de Boston, morto em 2017. Gregory Torbury, presidente do King's College de Nova York, disse em seu obituário que a obra de Berger fez com que os teólogos quisessem ser sociólogos quando crescessem. Adquiri seu livro, escrito em parceria com Anton Ziegfeld, num congresso de teologia nos Estados Unidos. O título não poderia ser mais provocativo. In Praise of Doubt, How to Have Convictions Without Becoming a Fanatic. Foi lançado em português com o título, Em Favor da Dúvida, Como Ter Convicções Sem Se Tornar um Fanático. A primeira novidade da obra foi ver um sociólogo respeitado que ainda se diz incuravelmente religioso. Embora, a bem da verdade, ele se defina como evangelista, mas não evangélico, o que não deixa de ser interessante, pois demonstra um compromisso com a fé que supera os limites de uma agremiação religiosa organizada, sem dirimir sua importância. Escrevendo com um rigor sociológico, pois esta é sua formação primária, Berger se dirige a todos os públicos, mas principalmente a crentes que vivem numa espécie de exílio, pois se sentem chamados por Deus de nação santa, porém não se encaixam com as normas sociais vigentes. Os que duelam com questões honestas também são contemplados na leitura, pois não é fácil num ambiente cristão, especialmente aquele mais conservador, o indivíduo admitir que ainda nutre certas dúvidas de fé. Aliás, o mesmo se passa no ambiente secular, um ateu não pode admitir para seus companheiros que nutre dúvidas sobre o ateísmo professado, sem ser marginalizado pelos demais. É muito triste quando tentam sanar nossas dúvidas com simplificações artificiais da problemática. Criam-se nomes para nos proteger de questões autênticas, mas perigosas para o sistema. Depois oferecem uma linguagem artificial que torna tudo muito bem arrumadinho quando na verdade não é. Por outro lado, há também os que se refugiam na dúvida como a maior de suas certezas. São os dogmaticamente céticos, o que inclui aqueles que questionam não porque possuem dúvidas reais, mas porque se tornou chique ser do contra. Amam a esquerda mesmo quando não tem motivo para ser esquerdista. Não atualizam o discurso. Apenas fumam maconha e repetem os chavões de Woodstock numa época em que a guerra do Vietnã já virou passado. Os escritos de Berger lidam com todas estas questões sugerindo audaciosamente que o cultivo da dúvida, que eu qualificaria como dúvida sadia, pode ser a chave para lidar com questões morais, principalmente num universo de tantas posições vigorosamente rivais. Isso para mim caiu como luva naquilo que eu mesmo defendo há muito tempo e que você está vendo neste livro. A audácia da sugestão é justamente o fato de que a convicção e a dúvida geralmente são vistas como operações intelectuais opostas. Porém podem e devem ser harmonizadas. O livro também provoca o senso comum de que a sociedade está se tornando secularizada. Deus ainda não foi embora, para a tristeza dos que promoveram sua morte no início do século XX. De modo geral, a ideia é dizer não ao dogma bem como a crença de que não há nada em que se deve crer ainda que provisoriamente. Respeitar a ideia do outro, saber o que acreditamos, evitar a soberba. Isso para mim foi extraordinário. Concordaria 100% com o autor? Não. Há coisas que penso diferente de Berger. Porém, saí de sua leitura com a grata satisfação de saber que é possível encontrar um caminho moderado entre o dogma e a dúvida que eu poderia chamar de certeza saudável e como ele funciona na prática. Segundo o autor, é necessário que haja um exercício de moderação mental entre os posicionamentos relativista e fundamentalista, e isso não se reduz à religião apenas, mas aplica-se à política e à moralidade. Os fundamentalistas sempre tendem para a ética dos fins absolutos. Os moderados políticos tendem a uma ética da responsabilidade. A certeza moderada evita tanto o relativismo quanto o fundamentalismo. No entanto, pode ser inspirada por uma verdadeira paixão em defesa dos valores essenciais originados da percepção da condição humana e, eu acrescentaria, nas possíveis orientações de um Deus que se revela. Sobre isso falaremos mais adiante. Teoria do conhecimento. A necessidade ou pelo menos a busca de certezas é uma modalidade humana que se confunde com a chamada teoria do conhecimento, às vezes usada como sinônimo de epistemologia, o que não é uma aplicação exata, uma vez que esta última, se usada em sentido estrito, se aplica mais ao estudo sistemático do conhecimento científico, sendo por isso mesmo reconhecida como filosofia da ciência. Seja como for, ambas referem-se a uma área da filosofia que procura refletir sobre o que é o conhecimento, a possibilidade ou não de se conhecer, e de ter certeza de algo, e qual o fundamento,
origens e valor do conhecimento adquirido. Não há como negar que somos aquilo que Descartes chamou de res cogitas ou coisa pensante, em oposição a um corpo que acaba servindo-lhe de obstáculo, a chamada res extensa. O que sou eu? Perguntava o filósofo, uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina e que sente. O sujeito pensante, portanto, é uma substância que se define pelo pensamento. Uma substância espiritual que Descartes punha em oposição ontológica à substância material, mas que, no meu entender, permanece indivisível, unitária, indivíduo e sensivelmente sujeita à transcendência. Eu diria até que foi a sugestão cartesiana que inaugurou a metafísica do sujeito, entendida por muitos como a característica básica do pensamento moderno. Efetivamente, dessas duas noções cartesianas derivaram as duas correntes básicas da filosofia moderna, o racionalismo e o empirismo, ambas ancoradas no sujeito, transformado na nova sede do critério de verdade. A crítica cartesiana desautorizou o objetivismo e o realismo ingênuos que dominaram o pensamento antigo e medieval. Até aí vigorava o critério da evidência objetiva, segundo a qual o pensamento deve se submeter à evidência. É esse o caráter da definição clássica de verdade como adequação do intelecto à coisa, ligada à consideração de que o critério último e universal de julgamento da verdade é a evidência objetiva. A partir de Descartes o critério de verdade desloca-se para o sujeito, nada terá estatuto de verdade sem passar pelo crivo da experiência subjetiva, expressa na arte de raciocinar a partir da dúvida. É claro que o exagero deste conceito deu origem à tradição racionalista que só aceita como verdadeiro aquilo que pode ser reduzido a ideias claras e distintas, o que, como pretendo argumentar, não pode ser procedente. O racionalismo é a corrente que assevera o papel preponderante da razão no processo cognoscitivo, pois os fatos não são fontes de todos os conhecimentos e não nos oferecem condições de certeza. Já o empirismo seria a corrente de pensamento que sustenta que a experiência sensorial é a origem única ou fundamental do conhecimento. Ambos se preocupam com o problema do conhecimento, que é o ponto de referência básica da filosofia moderna. Em contrapartida, constroem teorias distintas acerca do conhecimento que para um é intelectualista e para o outro sensitista. Por fim, apresentam fortes ligações com as ciências naturais e exatas, especialmente em física, química, astronomia, mecânica e matemática. O racionalismo usa, de preferência o a priori dedutivo da matemática, enquanto o empirismo opta pelo a posteriori indutivo da experimentação. Essência do conhecimento. Em termos de essência do saber, a teoria do conhecimento possui uma área que, a meu ver, é a mais conflituosa, geradora de muitas divergências. Refiro-me ao campo do realismo e idealismo. O realismo traduz-se na orientação ou atitude do espírito que implica uma preeminência do objeto, dada a sua afirmação fundamental de que nós conhecemos coisas. Em outras palavras, é a independência ontológica da realidade, o sujeito raciocinando em função do objeto. O realismo é, normalmente, subdividido nestes grupos. O realismo ingênuo, natural, volitivo, tradicional e crítico-científico. O realismo ingênuo é aquele em que o homem aceita a identidade de seu conhecimento com as coisas que sua mente menciona, sem formular qualquer questionamento a respeito daquilo. É a atitude do senso comum, que reconhece as coisas e as concebe tais como parecem. Um pouco diferente do realismo ingênuo é o realismo natural, cercado por reflexões críticas sobre o conhecimento. Este dá destaque aos sentidos como meios, ainda que imperfeitos, de percepção da realidade. Coisa que o primeiro não faz. Suas raízes estão nas profundas transformações econômicas, políticas, sociais e culturais da segunda metade do século XIX. Já o realismo volitivo afirma a existência de um mundo material fora de nós, percebido graças à nossa vontade de existir. Se fossemos seres puramente intelectuais, sem nenhuma faculdade volitiva, não teríamos consciência alguma da realidade. Por outro lado, reconhecesse um choque constante com a realidade à medida que as coisas que existem resistem aos nossos desejos, e nestas resistências vivemos a realidade que nos cerca. O realismo tradicional seria aquele que indaga a respeito do porquê das coisas. Intensifica-se numa busca frenética por fundamentos teóricos, razões e arrazoados que justifiquem esta ou aquela premissa. É a atitude típica dos que seguem a linha aristotélica de raciocínio. Por último, posso citar o realismo científico, que é uma variação do realismo crítico. Ele parte do pressuposto de que existe uma realidade objetiva que pode ser reconhecida pelo senso comum, porém, é mais confiantemente descrita, explicada e prevista pelo método científico.
Estas são descrições simples, apenas para se ter uma noção deste vasto campo do conhecimento. A síntese do realismo é a certeza de que existe uma correlação e adequação à inteligência, a algo que pode ser conhecido. O modo de referendar esse algo conhecível é que varia gerando as diferentes abordagens citadas anteriormente. Lembre-se, contudo, de que para os racionalistas os sentidos não são confiáveis, pois podem induzir ao erro. Ilusões de ótica estão aí para confirmar isso. Assim, que eles atribuem uma grande confiança no poder da razão humana como critério de reconhecimento da verdade. Nas palavras de Descartes, nunca devemos nos deixar persuadir senão pela evidência de nossa razão. Com esses conceitos em mente, estou pronto para falar do contraponto do realismo que é o idealismo. Alguns afirmam que ele nasce com Platão, mas desenvolve-se com Descartes. Neste conceito, não há realidade objetiva, pois as coisas não existem por si mesmas. Elas vão existindo à medida que são pensadas ou representadas pelo nosso espírito, ou seja, há uma tendência a tornar tudo em redor, esquemas mentais ou formas espirituais. No idealismo, os objetos são criados a partir da subjetividade do indivíduo. Aquilo que ele não percebe não existe para ele. Assim, a certeza e o conhecimento são reduzidos à representação mental que fazemos das coisas, pois a verdade acerca dos objetos está menos neles do que em nós mesmos. Precisamos pensá-los ou percebê-los para que adquiram existência para nós. Sintetizando, o idealismo é a doutrina ou corrente de pensamento que subordina ou reduz o conhecimento à representação ou ao processo do pensamento mesmo, por entender que a verdade das coisas está menos nelas do que em nós, em nossa consciência ou em nossa mente, no fato de serem percebidas ou pensadas. Existem ainda os que dividem o idealismo em psicológico e lógico. Para o primeiro, entende-se tudo aquilo que constitui um ser percebido e, para o segundo, tudo o que se identifica como ser pensado. Sei que esse esquema pode soar um tanto estranho para muitos, mas saiba que importantes nomes estão por detrás de tudo o que foi dito nos parágrafos anteriores. Refiro-me a autores como Berkeley, Hume, Locke, Hegel e o próprio Descartes. Certezas ou incertezas? Com estes elementos gnoseológicos em mente, a próxima questão que nos interessa é se podemos ou não ter certeza de alguma coisa. Qual é, enfim, a possibilidade real do conhecimento? Novamente, os autores recorrem a duas formas de tratar o problema, o dogmatismo e o ceticismo. Ambos podem ser ainda qualificados como total e parcial, de modo que o dogmatismo afirma a possibilidade de se conhecerem verdades universais quanto ao ser, à existência e à conduta, transcendendo o campo das puras relações fenomenais e sem os limites impostos primariamente à razão. Já o ceticismo consiste numa constante atitude de dúvida, mesmo diante de opiniões obtidas no âmbito das relações empíricas. Suas conclusões são sempre provisórias, pois a atitude cética nunca abandona o que se filia a essa linha de pensamento. A parcialidade ou totalidade com que essas linhas são conduzidas demarcam os limites e as possibilidades que cada adepto supõe poder chegar no âmbito de reconhecer ou não a verdade. Hegel, por exemplo, era dogmático absoluto no sentido em que defendia a identificação absoluta entre pensamento e realidade. Hume e Kant eram menos taxativos, por entenderem que o indivíduo pensante não poderia atingir verdades últimas. Apenas no plano ético era possível atingir, de certa forma, o absoluto, predicando pela razão o certo e o errado em dadas circunstâncias. Blaise Pascal já ia para outro extremo afirmando o dogmatismo teórico da matemática e da ciência, duvidando, porém, da precisão teórica nos modos de agir da conduta humana. O ceticismo, por fim, se distingue de tudo isso por causa de sua posição de reserva e desconfiança constantes em relação a todas as coisas. Seus representantes na Grécia Antiga eram Pirro, Gorgias e, parcialmente, Carneades. Na filosofia moderna, seu principal representante foi Augusto Comte. Deixe-me agora dizer como eu mesmo me posiciono diante de tudo isso. Para tanto quero citar um pensamento de Jung que resume minha trajetória mental em busca de conhecimento. Queremos ter certezas e não dúvidas, resultados e não experiências, mas nem mesmo percebemos que as certezas só podem surgir através das dúvidas e os resultados somente através das experiências. Antes de mais nada, não sou junguiano. Porém, valho-me desse recorte de seu pensamento e o destrincho para que você acompanhe minha experiência cognitiva. Um ponto queremos ter certezas e não dúvidas, embora nem sempre querer signifique poder, acredito que essas inclinações psíquicas me revelam algo e não posso fechar os olhos para o que elas estão me dizendo. Pássaros nascem migrando para o sul e tartarugas marinhas correm para o mar.
Seria ingênuo negar a existência do oceano e de um lugar chamado Sul apenas porque algumas tartarugas e aves migratórias ficaram circunstancialmente confinadas num plano em que não podiam ver nem experimentar o objeto de seu instinto. Se quer ontologicamente ter certezas, e não dúvidas, isso significa que existe uma verdade para ser explorada e conhecida. Essa verdade antecede meu ser, pois nasço desejando-a, e pode ser negada, pois existe a dúvida, ou seja, ela não será tão óbvia para todos. 2. Quero resultados e não experiências. O anseio por verdades não é como um desejo efêmero por vitamina de abacate, que logo passa assim que tomo um copo gelado dela. Trata-se de algo que permanece comigo sempre. Tentar negá-lo é convidar a neurose sobre minha pessoa. Esses dias estive refletindo por que existe tanto consumo de drogas lícitas e ilícitas neste mundo. Por que as pessoas querem tanto estar embriagadas ou fora de área? Não seria por medo de encarar a realidade que descobriram? Por isso, fogem dela como o diabo foge da cruz, seja para a ilusão das drogas, seja para o universo paralelo dos entretenimentos, que estimulam a construção de uma realidade virtual. Doentia, porém, eficaz em alienar as mentes daquilo que realmente interessa. 3. Que as certezas só podem surgir através das dúvidas, já discorre neste livro sobre como a Bíblia permite e estimula o questionamento sadio. Perguntas sérias e honestas levam a resultados positivos, questões vazias atraem para o fosso. A capacidade de duvidar de si mesma é sem dúvida uma das maiores contribuintes para o desenvolvimento humano. Na dosagem certa ela melhora nosso desempenho emocional, pois nos estimula a busca constante e nos faz ter uma noção real de quem somos e quais são nossos limites. Einstein dizia que o mais importante é nunca pararmos de questionar. A dúvida e todas as questões que a vida apresenta podem determinar o grau de maturidade emocional que temos diante de nossa própria existência humana. A dúvida, em última instância, determina o grau da nossa sabedoria. 4. Resultados podem surgir somente através das experiências. Neste ponto eu afirmo, porém ultrapasso o contexto do experimento laboratorial, acadêmico ou mental. Fora dos limites da razão humana quero falar de uma experiência transcendental, que apenas o que experimenta pode dizer como é. Certeza não é conhecimento. Um erro que, a meu ver, muitos cometeram no passado foi afirmar que conhecimento e certeza estariam em pé de igualdade mental. O artigo de Gettier oferece boas argumentações contra esse pressuposto. Muitos, no entanto, ainda insistem em dizer que a certeza é o conhecimento claro e seguro de algo. Logo, a menos que tenham explorado todas as possibilidades, jamais poderão fazer uma afirmação segura. Mas onde estaria a justificativa para tal afirmação? Este para mim é um ceticismo intelectualmente injustificado. Certezas não implicam veracidades absolutas ou exatidão. Quer um exemplo? Alguns físicos teorizam, embora não haja nada que evidencie isso, que existam infinitos universos paralelos, mas por esta forma de pensar eu jamais poderia afirmar nem duvidar disso, pois não explorei todo o cosmo e além dele para ver se realmente existem infinitos universos paralelos. Sendo assim, a certeza de que eu sou um sujeito com duas pernas, dois braços e uma cabeça é ilusória, pois não explorei todas as possibilidades para verificar, por exemplo, que não sou uma cabeça dentro de um aquário, vivendo num universo paralelo, cheia de tubos e mantida viva por um computador maluco que me estimula a pensar que tenho um corpo. Raciocínios assim são uma completa forma de nonsense. Diga para alguém picado por marimbondo que a dor é apenas uma projeção de sua mente. Repare que os que assim pensam igualam conhecimento com certeza. Se for assim, tudo o que eles falarem também pode ser questionado e jamais respondido. Um diálogo desta natureza termina andando em círculos e qualquer tentativa de conhecer qualquer coisa se torna pueril. Vejamos mais uma ilustração. Imagine que seu amigo tenha na mão uma caixa com 100 cartões de papel, todos vermelhos. Ele então coloca todos os cartões numa urna de loteria e começa a girar. Você tem certeza de que ele tirará um cartão vermelho, pois é isso que a lógica lhe diz. Você tem, em outras palavras, uma certeza absoluta. Mas espere, suponhamos que você não tenha tido oportunidade de olhar cada um dos 100 cartões para ver por si mesmo que todos são vermelhos. E se houver um branco naquele meio? Mais ainda, suponha que o sorteio seja feito à noite e você não ficou o tempo todo vigiando a urna para saber que ninguém de fato mexeu nela introduzindo cartões verdes e amarelos no meio dos vermelhos. Sendo assim, sua certeza nunca será absoluta, pois sempre existirão possibilidades que fogem ao seu controle e conhecimento. Duvido, porém, que se alguém lhe oferecer um carro para acertar a cor do cartão sorteado, você preferirá não responder ou dirá verde ou amarelo.
Você responderá com convicção: vermelho. Aprecio averiguar as evidências, por isso batizei meu programa de TV com esse nome. Contudo, não posso confundir dúvidas saudáveis com questionamentos ad infinitum que não levam a nada senão a uma enganosa busca por evidencialismos. Neste sentido, há algo muito pessoal e sério que gostaria de compartilhar com você. Estou cansado de ver pessoas se tornarem neuróticas porque se contentam com respostas erradas ou inadequadas para as mais importantes questões da vida. Elas se contentam com refúgios sociais, casamento, carreira, dinheiro, hedonismos, que terminam por fazê-las infelizes de tanto querer ser felizes. Estão tentando saciar a sede com água salgada. Não dá certo. O mar é belo e serve para muitas coisas, mas não para matar a sede. Se as dúvidas não seguem junto a uma relação pessoal com o transcendente, elas poderão potencializar neuroses e demências como aquelas vistas num mundo acadêmico repleto de grandes cérebros, infantilmente aprisionados a vícios ordinários que destroem sua saúde, sua alma e sua autoestima. Lev Tolstói foi, sem dúvida, o maior novelista russo de todos os tempos. Autor de clássicos como Guerra e Paz, ele se tornou um dos escritores mais lidos no mundo inteiro. Autor premiadíssimo. Ele morreu em 1910, e apesar da genialidade literária, teve uma existência diversas vezes tomada pela dor e pelo desespero emocional. A dificuldade em saber qual o real sentido da vida quase o levou ao suicídio. Nada para ele fazia sentido, de modo que a morte talvez fosse a única resposta para sua inquietação. Até que Tolstói encontrou dentro de si um estranho senso da existência de Deus que o levou a prosseguir. Veja o que ele escreveu. Enquanto o meu intelecto estava trabalhando, algo em mim estava trabalhando também, e me impediu de agir, posso chamar de uma consciência da vida, que era como uma força que obrigou minha mente a seguir em outra direção e me tirar da situação de desespero. Meu coração se manteve definhando com outra emoção consumidora. Não posso chamar isso de outro nome que não de uma sede de Deus. Este desejo de Deus veio do meu coração. Tolstói chegou perto. Nos momentos mais desesperadores de sua vida, ele encontrou um novo valor e significado na existência motivada pela consciência da vida, pelo desejo por Deus. Essas expressões descrevem a mesma experiência universal da humanidade, que Calvino chamou de divinitatis sensus, o senso de Deus. Mas para não ser confundido com um mito ou um fantasma é preciso ter certeza de quem ele é. Testemunho pessoal. Quando se desenvolve uma relação pessoal com aquele que eu chamaria autor da vida, as dúvidas persistem, mas passam a ser circunstanciais, e a certeza torna-se linear. Essa certeza que vem da relação com Deus não é uma crença intelectual baseada na possibilidade de existir alguém lá em cima. É uma comunhão contínua que, por conseguinte, possui evidências de sua realidade e não se limita a elas. É um sentimento que assume legitimamente caráter irrefutável. Ainda que alguns duvidem dele, será real para aquele que o possui. Eu mesmo já experimentei esse sentimento, mas fica difícil explicá-lo com números, dados ou equações. Talvez uma parábola me ajude a explicitar, ainda que parcialmente, o que sinto. Imagino-me, ou sinto-me, como um garoto que sabe que é amado por seu pai. Há muitas coisas da vida que ele não entende. As noções de apreço ou repreensão paternas nem sempre são claras para aquele que recebe o elogio ou o castigo. Se o pai, porém, é bom e amável, alguma explicação existe, ainda que o filho desconheça. O escuro não lhe dá medo, pois, ainda que o candeeiro não permita ver com clareza o rosto de seu pai, a voz rouca contando uma história antes do sono o faz saber que não está sozinho, mesmo depois que o pai se ausentar para seu quarto e apagar a chama. Em situação de perigo, basta gritar por socorro, seu pai está ali ao lado. A história que ele conta toda noite é longa e precisa ser dividida em vários capítulos, que se tornam tão empolgantes quanto a relação entre pai e filho. A cada final, um suspense para o que será contado no outro dia. A cabeça da criança fica cheia de dúvidas. Como será que o capitão se livrará do pirata? Onde será que estaria o tesouro perdido que eles estavam procurando? São perguntas que permanecem, mas não lhe tiram o sono, pelo contrário, estimulam seu espírito a supor possibilidades e esperar ansiosamente o momento em que o pai continuará revelando o enredo. É assim, nesta parábola, que ilustro minha relação emocional e mental com a dúvida e a certeza. Não sei todas as coisas, e se pretender sabê-las, estarei me revelando o maior dos ignorantes, aquele que nem sabe que não sabe. Se a ciência fala de verdades provisórias, eu também falo de verdades presentes, revelações divinas que podem ser próprias ou mais relevantes para uma época e não para outra.
Isso explica as diferenças de pensamento entre verdadeiros cristãos ao longo do tempo. Também ajuda a entender a existência de valores e comportamentos que não são ideias, mas foram circunstancialmente tolerados pela providência, assim como um pai tolera o filho que faz xixi na cama porque ainda é recém-nascido, mas não espera que o faça quando estiver com 20 anos. Assim, reconheço que não ficaremos para sempre como crianças eternamente colocadas na cama por nossos pais. A natureza urge para que cresçamos e um dia tenhamos de sair de casa e dormir sozinhos. Porém, apenas na aparência. A voz do velho pai continua ecoando na memória, dando-nos a certeza de que somos amados, e, ainda que os brinquedos dos adultos sejam mais caros, e os machucados mais profundos, não somos órfãos de Deus. Não sou ingênuo a ponto de pensar que todos apreciarão o exemplo dado. Posso imaginar as críticas que alguns estejam fazendo. Entenda o que eu disse como a descrição simbólica de um sabor exótico que experimentei. Minha descrição parabólica não será eficaz a menos que o leitor experimente a mesma sensação, sem nenhum tipo de anestesia palatar, e decida a partir disso se está diante de algo bom ou ruim. Garanto que nunca será algo irrelevante. Supondo que a admissão de um desejo não ofende ninguém, eu apreciaria muito se alguém lendo isso desse uma chance para Deus se manifestar em sua vida, dando-lhe as certezas de que precisa. Aquele que eu chamo de autor da vida está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar o filho de uma casa em chamas. Agora, como dizem os ingleses, it is up to you.